Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, peço que você deixe o seu curtida, a sua curtida aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal e que, se você gostar, é claro, você compartilhe esse conteúdo com seus conhecidos, nos grupos que você participe, né, relacionados a licitações, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas interessadas que possam se beneficiar desse conteúdo que será apresentado. Se você já participa de licitações ou está fazendo pesquisas para entrar nesse mercado, certamente você já ouviu falar sobre as modalidades pregão eletrônico e cotação eletrônica. Então, esse nome eletrônico, né, pregão eletrônico, cotação eletrônica, ele pode trazer uma certa confusão na mente daqueles que estão iniciando nesse mercado. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver as diferenças entre o pregão eletrônico e cotação eletrônica. Quer saber as dicas e as diferenças entre essas duas modalidades? Fica comigo até o final desse vídeo. Olá mais uma vez, Rafael Souza aqui com vocês. Então, vamos lá. Qual a diferença entre o pregão eletrônico e a cotação eletrônica? Bem, em primeiro lugar, o pregão eletrônico ele é uma das modalidades das licitações. Existem outras, como carta convite, concorrência. Então, o pregão eletrônico ele faz parte desse rol de modalidades de licitações. Porém, ele é o mais comum, ele é o mais utilizado pelos órgãos públicos. Bem, já a cotação eletrônica, ela, como o nome já diz, eletrônica, ela é a modalidade eletrônica das dispensas de licitações. Então, qual a diferença dessas duas modalidades? Bem, falando um pouquinho sobre o pregão eletrônico, as licitações elas não têm limites de valor para acontecer, né? Vai depender, é claro, do orçamento, né, disponibilizado para cada órgão, mas não existe um limite para que seja feito um pregão eletrônico. Então pode ser ali 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões e por aí vai. Depende do orçamento que está envolvido e disponibilizado para aquele órgão. Já a cotação eletrônica, ela já tem um limite. Por quê? Porque as cotações eletrônicas elas são feitas para compras emergenciais de pequeno valor. Então, as dispensas de licitação elas são exatamente para isso, para compras que, porventura, elas tenham que ser feitas de maneira mais rápida, né, para suprir uma necessidade imediata de um órgão. Como, por exemplo, imagine que o celular de um diretor de um órgão público, ele queimou. Então, até você abrir um novo processo licitatório para comprar um celular, isso vai demorar tempo, vai ter que juntar uma equipe, montar uma equipe para realizar aquele pregão. Então, é mais fácil, é mais rápido, prático para o órgão comprar isso através de uma dispensa de licitação. Então, é aí que se enquadra a cotação eletrônica, para compras de pequeno valor. E hoje, as cotações eletrônicas elas estão na faixa do limite de R$ 17.600. Então, até R$ 17.600, um órgão público ele pode fazer uma compra com base na cotação eletrônica. Bem, mas a novidade que surgiu com a nova lei de licitações em relação às dispensas de licitações é que, paralelo à cotação eletrônica, hoje nós temos também as dispensas eletrônicas, que é uma nova modalidade de dispensa de licitação na sua forma, como o nome já diz, eletrônica. Parece redundante, né? Cotação eletrônica, dispensa de licitação, mas é assim mesmo. Os termos utilizados, os termos corretos são esses. Então, a dispensa eletrônica chegou e ela tem uma grande novidade. Por exemplo, para aquisição de bens e materiais, que nas cotações eletrônicas tem um limite de R$ 17.600, nas dispensas eletrônicas, esse limite já vai até R$ 50 mil. Então veja a diferença, né? Mais do que o dobro, quase o triplo do valor quando comparamos o limite da cotação eletrônica para a dispensa eletrônica. E além disso, a dispensa eletrônica ela também traz a possibilidade da contratação de serviços, obras de engenharia, serviços diversos, com limite de para obras de engenharia, o limite de até R$ 100 mil, obras de engenharia, serviços de engenharia, e até R$ 50 mil para serviços diversos. E se eu não me engano, também o limite de 100 mil, ele se enquadra também para manutenção
de veículos automotores. Então essa é a grande novidade. As dispensas eletrônicas, elas englobam também a prestação de serviços com a possibilidade para serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores com limite de até R$100.000. Mas, então, por enquanto, né, até aí os próximos quase 2 anos, né, porque desde o início do ano que a nova lei de licitações ela já está em vigor, já está valendo, então os órgãos eles têm até aí 2 anos para se adaptar. Então, por enquanto, até mais ou menos aí, vamos arredondar, até os próximos 2 anos, vai ser possível encontrar essas duas modalidades de dispensa de licitação, a cotação eletrônica e a dispensa eletrônica. Então, e o pregão eletrônico? Bem, o pregão eletrônico, como eu já disse, o pregão ele é uma modalidade das licitações em si, né? Tem como característica diferenciada da dispensa de licitação é que ele não tem um limite de valor. Então você pode encontrar valor mínimo ali de 10 mil, 20 mil, 50 mil, até aí mais de 50 milhões de reais num único pregão eletrônico. E o pregão eletrônico ele tem mais uma característica que vale a pena destacar. Principalmente para a compra de materiais, né? Existe a modalidade de pregão no SRP. É provável também que você já tenha escutado falar dessa modalidade de pregão eletrônico, pregão na modalidade SRP. O que significa isso? SRP, a sigla SRP significa Serviço de Registro de Preço. Então, quando um órgão público ele faz um pregão eletrônico na modalidade SRP, ele não necessariamente ele vai fazer a aquisição daquele material, daqueles produtos de imediato. Ele, na verdade, ele está fazendo, né, ele está convocando os fornecedores para registrar o melhor preço daquela concorrência feita através do pregão. E caso surja a necessidade daquele órgão em determinado período, ele já sabe exatamente com qual fornecedor que tem o melhor preço, que tem a melhor qualificação, né, que venceu aquele certame licitatório do pregão, e ele vai diretamente com ele contratar. Então o órgão ele ganha tempo, caso ele tenha aquela necessidade. Mas qual é o risco, né, que vocês devem atentar ao participar de uma modalidade SRP? É que o órgão, o primeiro ponto é que geralmente é formalizado, né, através de uma ata de registro de preço, onde o fornecedor ele vai assinar ali e vai se comprometer a manter o seu preço por um determinado período daquela ata, pelo período em que aquela ata estiver vigente. Geralmente pode variar aí de 6 a 12 meses. Então, qual é a grande sacada aqui, né, que você deve ter bastante atenção? Se você, vamos usar como exemplo, que você participou de um pregão agora, venceu, né, na modalidade SRP, e você assinou uma ata para os próximos 12 meses, né, uma ata de registro de preço para os próximos 12 meses. Então o órgão ele vai poder te solicitar o material no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro, até mês de outubro de 2022. E qual é o perigo que os fornecedores têm que estar atentos? No seu preço, na precificação do seu produto. Se você trabalha com um produto em que o valor ele oscila muito, por exemplo, materiais de informática, materiais eletroeletrônicos, você pode ter um prejuízo. Se você não fizer uma boa composição do custo do seu produto, quando esse órgão ele solicitar, de repente, daqui a 5, 6 meses esse material para você, pode ser que no mercado o valor desse produto ele tenha disparado. E aí você vai ter que honrar com o seu compromisso de fornecer aquele produto, aquele material, no valor que foi pactuado na ata de registro de preço. Então, quando você for participar de um pregão eletrônico, se for na modalidade SRP, tenha isso em mente. Quando você for fazer a composição do seu preço, do seu produto, você tem que tomar cuidado para que, se esse material que você trabalha ele tenha uma oscilação de valor no mercado, que essa oscilação ela esteja prevista na sua composição de custo, para que você não tenha prejuízo ou não seja penalizado por não conseguir atender a solicitação do órgão contratante. Ok, pessoal? Se o pregão ele for normal, né, vamos dizer assim, se for para uma aquisição imediata, você não vai ter tanto essa dor de cabeça. Então essa é a diferença entre o pregão eletrônico e a cotação eletrônica. O pregão é uma modalidade de licitação que basicamente não tem limite de valor,
Já a cotação eletrônica, e agora eu abro um parênteses, agora que eu já expliquei para você que também existe a dispensa eletrônica, a cotação eletrônica e a dispensa eletrônica são as duas modalidades de dispensa de licitação na sua forma eletrônica. Agora, Rafael, qual modalidade eu tenho que participar? Eu quero começar agora. Qual modalidade escolher? Bem, isso daí, na verdade, ela vai de empresário, né, de fornecedor para fornecedor. Isso vai muito da estrutura que você tem. Se você já é um lojista, se você já é um distribuidor, que tem o seu estoque, que já está acostumado, né, com esse processo de vendas, mesmo que seja para pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas, você não vai ter tanta dificuldade para passar a fornecer para órgãos públicos, salvo algumas diferenças no processo de formalização de contrato e de entrega do material, mas por você já ter essa musculatura empresarial, você vai se adaptar mais rápido ao processo de vendas públicas. Agora, se você está iniciando do zero, se você está montando uma empresa, se você vai começar a atuar nesse mercado empresarial do zero, você está se estruturando, eu sugiro para você que você comece pelas dispensas de licitação, porque são processos mais fáceis, de menor valor, então você vai aos poucos se acostumando com essa rotina de vendas para órgãos públicos. É diferente você, por exemplo, você pode começar com uma dispensa de licitação no valor de 100, 500, R$ 1.000, né? Um valor baixo para você se acostumar com a logística de entrega, de vencer a disputa. E aí você vai aumentando cada vez mais, né? Vai buscando oportunidades cada vez maiores aos poucos, à medida que você vai ganhando experiência nesse mercado. Se você, de repente, quiser dar um passo maior do que você é capaz de dar, pode ser que você tenha dor de cabeça e aí você não consiga ter bons resultados no mercado de licitações. Então, se você está começando agora do zero, comece pelas dispensas de licitação. Se você já é um empresário formalizado, com experiência no mercado, aí sim eu acredito que você já possa começar diretamente nas licitações. Então essa foi a dica de hoje. É claro que existem mais detalhes em cada uma das modalidades, estratégias para você aumentar o seu faturamento em cada uma das modalidades, principalmente nos pregões na modalidade SRP. Embora seja uma desvantagem você ter que manter o seu preço por um determinado período, mas existem outras vantagens que compensam sim você participar dessa modalidade. Se você quiser saber mais, fique aqui comigo no canal, acompanhe os meus conteúdos ou entre em contato comigo e deixe a sua dúvida que eu irei responder.